Boa noite. O Banco de Leite Humano do Rio Grande do Norte está em estado crítico por causa da pandemia. Com estoques baixos desde dezembro do ano passado, o Banco de Leite chegou ao 5º mês de 2020 sem reposição. Homem é preso ao furtar uma caixa térmica com 300 amostras de sangue coletadas para teste da Covid-19. E você vai ver também. Nevoeiro impressiona potiguares do litoral ao sertão. Um dos principais cartões postais da capital ficou encoberto de névoa. Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2020 e o Band Cidade está no ar. A situação do Banco de Leite Humano do Estado é preocupante. Os estoques já chegaram a um ponto crítico. É o que você acompanha agora. Não, tá bom. Bebês prematuros precisam de cuidados especiais. A única alimentação deles é de leite materno, que vem através de doações. Com estoque baixo desde o mês de dezembro, o Banco de Leite chegou ao 5º mês de 2020 sem nenhuma reposição. Com a pandemia da Covid-19, a situação chegou ao ponto mais grave. A queda no número de doadores está em 30%. Talvez a pandemia deu assim, um pouco de receio nas pessoas em procurarem o banco, apesar de que o banco ser um prédio anexo, aqui ele não fica dentro da própria maternidade, ele é um prédio anexo, mas são profissionais de saúde junto com o corpo de bombeiro que vão até a residência para fazer a coleta desse leite. E talvez isso tenha dado um pouco de receio às pessoas. De acordo com a supervisora do Banco de Leite do Estado, para suprir a demanda do Rio Grande do Norte, inclusive dos hospitais privados, que também demandam os serviços, é de uma captação de 8 a 10 litros de leite por dia. Pode ligar para o Banco de Leite, a gente vai até a residência para pegar esse leite. A equipe aqui tem todo um cuidado, entendeu? Tanto com relação aos profissionais que vão, como também para trazer esse leite para cá. Esse leite passa por toda uma rigorosidade sanitária para não ter prejuízo nem para a maternidade e nem principalmente para o bebê que vai receber esse alimento. Outra dificuldade enfrentada atualmente é a falta de profissionais para operacionalizar as atividades. Muitos profissionais com comorbidades ou acima de 60 anos que se enquadravam no grupo de risco tiveram que se afastar das atividades. Atualmente, 33% permanece trabalhando. Teve essa queda em profissional que já apresentavam comorbidade, tiveram que se ausentar. Essa queda foi em torno de mais ou menos de 20% a 30%. Mas a gente fez uma estratégia que não caiu a pasteurização. Entendeu? Até porque, independente da situação da pandemia, bebês estão nascendo, certo? E como a maternidade é uma maternidade de alto risco, então provavelmente a maioria dos casos são bebês que precisam de UTI, que precisam de alguma maneira desse leite pasteurizado. É fato. A doação de leite humano, está ocorrendo algo muito semelhante à doação de sangue. A doação de sangue, com o distanciamento social, as pessoas estão com receio de buscarem os bancos de sangue. Com a doação de leite humano, algo muito semelhante, as pessoas estão com receio de receberem os técnicos nas suas casas. Mas, embora nós estejamos em um momento de pandemia, de crise gravíssima, não podemos perder o foco da doação como ato de vida, como ato de amor, assim como a doação de leite humano, também a doação de sangue. É questão de vida. E a gente atualiza agora os dados da pandemia de coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública, até o meio-dia de hoje, o Estado registrou 242 mortes pela Covid-19. São 22 confirmações de mortes pela doença a mais em relação ao último boletim divulgado ontem. Ao todo, o Rio Grande do Norte já contabiliza 5.630 casos confirmados da doença. E é preciso a gente observar também um contexto da curva que está ocorrendo com relação aos novos casos. Ontem havíamos registrado, de anteontem para ontem, pouco mais de 300 casos. O registro de hoje já foi pouco mais de 200 casos, mas ainda assim extremamente preocupante e, claro, uma convocação dia a dia, a cada momento, para que o cidadão faça a sua parte, se previna com os atos, com os gestos de higiene e assim todo mundo vai se unindo, vai se fortalecendo e a gente vai reduzindo essas estatísticas.
Um homem foi preso em Natal após furtar uma caixa térmica com cerca de 300 amostras de sangue coletadas para teste da Covid-19. Você acompanha. As imagens foram registradas por câmeras de segurança no bairro Petrópolis, em Natal, nesta terça-feira. O carroceiro passa na rua e vê uma moto estacionada em frente a uma clínica médica. Ele para e caminha até o veículo. Ao perceber que o baú da moto está destravado, o homem abre e vasculha o conteúdo. Ele retira uma caixa térmica de dentro do baú, uma capa de chuva e um capacete. Dentro do recipiente refrigerado, havia cerca de 300 amostras de sangue coletadas para exames da Covid-19, que seriam enviadas para um laboratório. O carroceiro usa uma caixa de papelão para levar o material furtado até a carroça. Em seguida, ele vai embora. De acordo com o dono da moto, a tranca do baú estava quebrada. Ao perceber que o material tinha sido subtraído, o motoentregador procurou a polícia. O carroceiro foi localizado no bairro de Cidade Alta e acabou preso. O homem, de 57 anos, foi levado para a central de flagrantes e autuado pelo crime de furto. Ele não apresentou documentos e disse que trabalha como catador de papelão. A capa de chuva e o capacete foram devolvidos ao motoentregador. Segundo o delegado responsável pelo caso, o risco maior seria o descarte irregular do sangue, que poderia contaminar outras pessoas. As 300 amostras de sangue foram entregues a outro motociclista para serem levadas para análise em laboratório. E aí esse episódio serve de uma reflexão para nós. Aparentemente, um furto despretensioso. Furtou o material que estava dentro de um baú. Mas um material extremamente importante. Primeiro para aquelas pessoas que estão aguardando pelo teste da Covid-19. E depois, um material extremamente importante porque no descarte, quantas pessoas seriam contaminadas? Esse carroceiro, esse cidadão, ladrão, ele tem que ser punido exemplarmente. Um servidor do Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP, e outras 2 pessoas foram presas hoje pela manhã por falsificação de identidades. As prisões são fruto da Operação Identidades, deflagrada pela Polícia Civil através da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, a chamada DEICOR. Segundo a corporação, eles eram responsáveis pela confecção de identidades ideologicamente falsas para criminosos foragidos da Justiça do Rio Grande do Norte e de outros estados. Com a palavra, o ITEP, que precisa saber o que é que vai ser feito com esse fraudador que é servidor do ITEP. Porque, certamente, com a estrutura, ele pode ter usado para servir aos bandidos. Aguardar procedimento administrativo e as punições para esse servidor, naturalmente. Natal e algumas cidades do interior amanheceram hoje com uma imagem atípica. Um nevoeiro impressionou os potiguares durante a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira. O fenômeno meteorológico provocou uma bela imagem no Morro do Careca, na praia de Ponta Negra. O nevoeiro também foi registrado em outras partes da capital, como na BR-101 Norte e a Ponte Newton Navarro. Moradores do interior do estado também registraram o fenômeno. E o chefe da unidade de meteorologia da Imparne, Gilmar Bistrô, explicou o aparecimento do nevoeiro aqui no estado. O que tem acontecido nesses últimos dias é a ocorrência de névoa úmida, principalmente em regiões que você tem vales, o Vale do Rio Pirangi, o Pium. Isso aí faz com que haja uma concentração maior de umidade, e essa umidade, quando na madrugada ela entra em contato com temperaturas mais frias, ela condensa. Então você tem a formação de partículas da água suspensa próximo da superfície, caracterizando assim uma névoa. Então é comum acontecer isso quando você tem chuvas, como aconteceu aqui no litoral no final de semana, quando você tem noites claras, que você tem uma perda de calor. Então isso aí faz com que haja uma diminuição de temperatura nas camadas aqui próximo da superfície. Então a umidade entra em contato com essa camada de ar mais frio, condensa, formando assim a névoa úmida. Para os próximos dias a tendência é que haja uma diminuição da formação disso, porque nós não tivemos chuvas
e a temperatura está voltando ao seu patamar normal. Durante os meses de junho, julho e agosto, provavelmente teremos novamente a ocorrência desses tipos de evento. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. A quinta-feira será de tempo instável e com sensação de tempo abafado no Nordeste. Apesar das pancadas de chuva, a temperatura sobe ao longo do dia. A quinta-feira começa com 25 graus em São Luís. No período da tarde, pancadas de chuva, mas intercaladas com períodos de melhoria e elevação da temperatura. A máxima deve chegar aos 31 graus na capital do Maranhão. Em Teresina, a expectativa também é de chuva durante a quinta-feira, mesmo que sejam pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol. Atenção, os acumulados podem ser significativos e essa chuva pode vir acompanhada por trovoadas. Temperatura máxima de 33 graus no período da tarde. Em Natal também pode chover durante a quinta-feira, mas de forma isolada, sem acumulados significativos. A sensação é de abafamento, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Recife também pode chover e atenção redobrada amanhã quinta-feira. Possibilidade de chuva volumosa, não se descartando o risco de algum transtorno. Mas essa chuva acontece de forma bem rápida, em forma de pancadas. O sol predomina durante a maior parte do dia e garante o calor, máxima de até 32 graus no período da tarde. O Band Cidade vai agora para um breve intervalo e a gente volta a se encontrar em um minuto. De volta com o Band Cidade. A Caixa Econômica Federal continua fazendo o pagamento do auxílio emergencial. Amanhã, receberão a segunda parcela do auxílio os beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 9. Recebem os aprovados para o auxílio e que nasceram no mês de novembro também estarão recebendo esse depósito amanhã, no caso, a primeira parcela do benefício. E a gente vai agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações? Napoleão de Castro. Muito boa noite para você, Napoleão. Meu abraço ao telespectador do Band Cidade nesta quarta-feira. Quarta-feira que é marcada por mais uma operação da Polícia Federal a partir de inquérito no Supremo Tribunal Federal na investigação dos promotores e também dos que financiam fake news com ataques políticos e a instituições no país. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio e também na capital federal. Além de 7 deputados federais que vão ser ouvidos pela Polícia Federal e 2 deputados estaduais de São Paulo que estão sendo investigados. No processo de busca e apreensão, 2 nomes conhecidos em nível nacional. O empresário Luciano Hang, um dos primeiros a declarar apoio na campanha presidencial a Jair Bolsonaro, e também o presidente nacional do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson. E ontem o presidente da Câmara fez um contundente pronunciamento na abertura dos trabalhos na Câmara Federal. Ele chamou a atenção para a necessidade, nesse momento, de unidade dos 3 poderes em favor do país, em que estamos vivendo um momento de guerra. Vivemos uma guerra. O inimigo ainda não é totalmente conhecido pela ciência. Um inimigo invisível e mortal. O povo brasileiro espera que cada um de nós, detentores de mandatos públicos, tenha consciência do papel a desempenhar na busca de soluções para enfrentar o vírus que mata. Vencida esta etapa, ficará um legado de imensos desafios a enfrentar. O primeiro deles é a reconstrução da nossa economia. Nessa hora grave, a nação exige que tenhamos prudência, exige que estejamos à altura dos combates que já foram e que ainda serão travados. Espera de nós maturidade para manter um diálogo construtivo entre as instituições e para com a sociedade. Os brasileiros exigem de nós trabalho e respeito pelos que mais sofrem. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, na abertura dos trabalhos na Câmara Federal. Nesta quarta-feira, pauta completa na Câmara e também no Senado com votações importantes, inclusive em relação à ampliação de crédito para as pessoas em todo o país. Há uma medida provisória que busca estimular esse setor para a atividade empresarial. Napoleão de Castro,
Para o Band Cidade. Suspeitas na educação. A conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Maria Adélia Salles, determinou a suspensão imediata de um contrato celebrado entre a Secretaria Estadual de Educação e o Centro Brasileiro de Educação e Cidadania, que trata sobre a implantação do Programa Brasileiro de Educação Cidadã. O programa busca capacitar professores e adquirir cartilhas sobre o tema da cidadania. A decisão da conselheira do TCE segue uma proposição da equipe técnica da Diretoria de Administração Direta, que após receber uma denúncia anônima por intermédio da ouvidoria, analisou o processo de inexigibilidade de licitação relativo à contratação da empresa, encontrando vários indícios de irregularidades. O contrato entre a Secretaria de Educação e o SEBEC contemplou a aquisição de 129 mil unidades da cartilha chamada Cidadania A a Z, que seriam distribuídas nos anos de 2019 e 2020 na rede pública de ensino pelo valor unitário de R$ 30, totalizando R$ 3.800.000, dos quais restavam R$ 2 milhões para serem pagos neste ano de 2020. E agora tem um recado para você. Olha só, se você está sentindo algum sintoma da Covid-19, como febre, coriza, tosse, dor de cabeça e dor no corpo, não saia de casa. Você pode se consultar com um médico do Apivida através da teleconsulta, um novo serviço que foi feito para garantir o seu bem-estar e para seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E é fácil de usar aquele aplicativo de mensagem que você já usa. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você vai ter um vídeo explicando todo o passo a passo para você. Não tem erro. Também dá para acessar o YouTube do Apivida e assistir o vídeo na hora que você quiser. E vale dizer, você não paga nada mais por isso e tem acesso a consultas médicas 24 horas por dia. E se você quer apenas tirar dúvidas sobre o coronavírus, é possível conversar com um dos nossos profissionais da saúde pelo chat online, acessando esse QR Code ou pelo telefone 24 horas. É assim, com inovação, acolhimento, medicina de qualidade e o trabalho de todos por todos, que juntos venceremos a Covid-19. Apivida, todos por todos. E no próximo bloco eu converso aqui no estúdio, de Skype, com a vereadora da cidade de Natal, Carla Dixon. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade. E eu converso agora, via Skype, com a vereadora da cidade de Natal, vereadora Carla Dixon. Muito boa noite, vereadora. Seja bem-vinda ao Band Cidade. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite a todos que estão assistindo esse programa maravilhoso. É um prazer estar aqui com você. Alegria recebê-la, vereadora, para a gente falar sobre uma programação que está ocorrendo no decorrer desta semana na temática da violência doméstica. A senhora que está promovendo várias lives, por que esse interesse, vereadora? Como foi que surgiu esse interesse? Isso mesmo, Ana. Através de algumas reportagens, nós observamos um aumento absurdo. Para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, houve um aumento de registro de 260%, né, em relação à violência doméstica. Então, assim, nesse período de pandemia, as pessoas, os homens, as famílias estão em casa e o que está acontecendo com isso? O aumento desse número de violência contra a mulher, violência contra idoso, pessoa com deficiência e crianças, né, que isso engloba a violência doméstica. Mas o nosso foco essa semana é a violência contra a mulher. E o que acontece? Depois que nós começamos a observar esses números, fizemos uma reunião na Câmara Municipal da Frente Parlamentar da Mulher, discutindo o aumento da violência, surgiu essa ideia de usar a rede social, usar o mandato, né, em si para educar, informar. E essa semana inteira, nós começamos segunda-feira agora, com a Semana de Combate à Violência contra a Mulher na Pandemia, e nós discutimos Lei Maria da Penha, nós discutimos a diferença da violência doméstica e a violência contra a mulher especificamente. Conversamos com a doutora Érica Canuto, segunda-feira. Ontem conversamos com a doutora Ana Lúcia. Nós falamos sobre o papel das DEANs, do NANVID, de todas as instituições, do NUDEM, das justiceiras, da coletiva Nízia Floresta, de todas as instituições do município de Natal, com a sua casa-abrigo, o seu centro de referência, instituições essas que estão preocupadíssimas, né, com o aumento desse número e uma maneira de ajudar essas mulheres. Inclusive, a Defensoria Pública, ela já tem uma maneira fácil, um formulário online,
né, que ninguém precisa se identificar, você pode fazer a sua denúncia ali, e nós vamos continuar a semana, hoje, por exemplo, às 17 horas, sempre às 17 horas nas minhas redes sociais, Carla Dickson Oficial, ou só Carla Dickson, tanto Face, Instagram, YouTube, nós falaremos sobre algo, Ana, que mata primeiro do que a violência física, que é a violência psicológica. As mulheres, muitas vezes as mulheres não sabem que sua burra, sai daí, você não presta, é um tipo de violência contra a mulher. E a mulher, ela quer trabalhar e o agressor fala, você não é capaz, você acha que quem é você para estar num lugar desse? E começa a matar a mulher por dentro, que é gerando a baixa autoestima, que é acabando com a alegria de viver da mulher. E muitas delas procuram infelizmente, né, a questão do suicídio, entram em depressão, a síndrome do pânico, ansiedade, por causa de palavras. Existe uma frase, eu não concordo nem com a violência física, nem com a verbal, mas existe uma frase que diz assim, que palavras, elas ferem muito mais às vezes do que tapa, né? Não concordo com nenhuma das duas coisas. Mas para você ver a importância da violência psicológica, que está sendo muito comum nesses dias, tem mulheres que estão sofrendo e nem sabem que estão sofrendo violência, e nós vamos abordar isso hoje com profundidade com uma psicóloga. Amanhã nós teremos o Dimar falando sobre o papel da Patrulha Maria da Penha, que muita gente não sabe que está funcionando na nossa cidade, e não sabe para que serve, não sabe como chamar, não sabe, simplesmente é desconhecimento. E na sexta-feira, a assistente social Ildérica, ela vai estar com a gente falando de algo que eu considero, que eu faço questão de trazer nessas lives, a informação, a educação de homens, que ela vai falar sobre a questão do grupo reflexivo para homens, que tem aqui, que é uma das prerrogativas da Lei Maria da Penha, é fazer com que esse homem entenda que ele vive o ciclo da violência, que ele não precisa repetir o padrão de ensino dos seus pais, dos seus avós, que no nosso município, no nosso Nordeste... É quebrar o chamado machismo, não é, vereadora? É quebrar o chamado machismo, quebrar o chamado machismo, que alguns até se orgulham, não é, vereadora? Exatamente, essa masculinidade tóxica. E outros, eles nem sabem que isso é errado, por causa da educação. E existe o grupo reflexivo, que, para você ter uma ideia, o índice de recorrência de violência é 0. Os homens que passam por esse grupo, eles não voltam a cometer a violência contra a mulher. Olha, eu acho fantástico isso. E tem um grupo também itinerante chamado Homem que é Homem, que vai nas igrejas, que vai nas escolas, que vai onde for chamado, né? Explicar que homem que é homem respeita a sua esposa, respeita a mulher como um todo, porque pode ser a irmã, pode ser a mãe, né? Homem que é homem elogia, homem que é homem é cavalheiro, homem que é homem reconhece que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, né? E respeita isso. Então, assim, é uma semana rica de informações. Nós não estamos com o dedo voltado apenas, é importante, mas não é apenas no denuncie, porque ontem mesmo na live, Ana, pessoas falavam assim, as pessoas não entendem que eu tenho medo, uma pessoa que estava lá não se revelou, as pessoas não entendem que eu tenho medo de denunciar. Então, assim, nós estamos conversando sobre isso, né? Que a Lei Maria da Penha não é só denuncia e vai para a cadeia. Não. Existem outros mecanismos dentro dessa lei riquíssima, que é uma das leis mais modernas do mundo de proteção à mulher, e nós estamos debatendo durante essa semana toda, na tentativa de ajudar, de se fazer útil, usar a rede social de maneira útil, né? Para ver se a gente consegue trazer luz nessa problemática que, ao meu ver, só vem crescendo. Vereadora Carla Dickson, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas eu queria só perguntar à senhora, como é que está o trabalho naquela comissão especial que acompanha as ações da pandemia desenvolvidas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado? Eu sou vice-presidente dessa comissão e nós estamos acompanhando de perto o trabalho das secretarias das Centas, né, com a distribuição das cestas básicas pelo município, o apoio a grupos de vulneráveis, às pessoas, aos moradores de rua, né, e Secretaria Municipal de Saúde com a questão do hospital de campanha,
né, e a atuação das unidades básicas de saúde como ponto inicial de busca, né, da população nos primeiros sintomas. Nós estamos vendo questão de contratos também com as empresas, a Secretaria Municipal de Educação com a entrega das cestas, né, que acabou o primeiro ciclo agora, mas nós já estamos solicitando todo o cronograma e a perspectiva da entrega da segunda etapa de cestas básicas para os alunos da atenção básica. Então, assim, chamamos a Censur para conversar também sobre a questão dos nossos cemitérios, né, que a gente não quer isso, nós não queremos que esse coronavírus vá embora, mas no caso de uma superlotação, de alguma problemática desse tipo com aumento de óbitos, como é que nós estamos, se nós temos condição de suporte ou não, né? Então, assim, nós ouvimos o clamor da população, inclusive a Semana de Combate à Violência contra a Mulher surgiu numa discussão dessa comissão. Né? Vereadora. Então, é nesse detalhe que nós estamos trabalhando. Pois não. Obrigada, vereadora. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a paciência da senhora e a atenção que está conosco. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Estou à disposição. Boa noite. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. A você uma boa noite. A gente se encontra amanhã.